estágio, é, na verdade, colaborar na medida do possível, naquilo que vocês precisarem, naquilo que, na verdade, a gente puder construir junto em termos de conhecimento da área de vocês. Né? Na certeza que realmente é uma disciplina específica, e cada um de vocês tem um interesse diferenciado, a gente vai procurar aí atender essas expectativas. Tá bom? Então, coloco-me à disposição de todos e todas. Obrigada. Alguém tem alguma questão dele? Aqui eu mordi, que é Bom, gente, como vocês não leram o texto, né, eu vou tentar. Por um lado, quem leu o texto, eu acho que quis me matar. Se quis me matar, não, você já está lendo o texto. Isso não é um pedaço da função e da produção. Então você também não está isento aí na prova, né? Porque eu separei, né, o livro em duas partes, porque é um livro que é uma linguagem tranquila, né? Porque ela tem essa qualidade, né? Ele escreve como ele fala. Então, não tem, ele trata de questões complexas, ele trata de questões complexas, mas ele tem um estilo de leitura, de escrita, aliás, muito agradável, né? Ele vai colocar uma frase na introdução que é o seguinte, não é nada, na verdade. A educação está em crise. Não é? Então, talvez, vamos tentar discutir a partir dessa frase que ele coloca logo no início do livro, não é? Para a gente discutir algumas questões aí em relação à nossa disciplina. Né? O que ele vai dizer aqui logo na introdução é que em todos os livros, não é? Essa frase, a educação está em crise, ela é recolocada. Então, o que ele vai chamar a atenção? Parece que em um momento essa frase ela deixou de existir. Né? Então, vamos trazer, por exemplo, um dado que saiu hoje, né? Uma trouxe a matéria, depois a gente podia até circular. Hoje, vocês viram o jornal? Os jornais hoje? Saiu o quê? O resultado do IDEB. Não é? Vocês viram isso? O que é o IDEB? Índice brasileiro. Desenvolvimento da educação básica. Tá certo? Então, isso aqui foi criado, né, pelo Ministério da Educação para tentar mensurar o aproveitamento dos alunos. Né? Tá? Então, essa matéria que está circulando saiu no Uma saiu no G1, outra saiu, a outra saiu no Folha. Então, o jornalista entrou em contato comigo e eu queria conversar sobre esse índice. Na verdade, ele trazia os dados de Piracicaba e Limeira, dizendo metade das escolas alcançaram as metas e outras não chegaram nem próximo da meta, o que isso significa, etc. Né? Então, eu acho que a expectativa dele era... gente, vocês estão agitados? A expectativa, eu achei, era uma discussão de que eu falasse, né, essa educação, não serve para nada, uma porcaria, blá, blá, blá. Mas, na verdade, o que eu tentei fazer na conversa com ele... Tudo bem, gente? Gente, alguém sabe falar onde está o pessoal de tradução? Desculpa, atrapalhando. Aqui. Está junto? Não, Não, tradução não. porque tem uma aluna que está perdida, ela não me ajuda. Ninguém sabe, porque a gente só está licenciatura, né? Acho que na sala de sexto semestre. No outro corredor
Ah, eu quero um pedaço então. Levou um pedaço. Então, o que acontece? Na verdade, eu tentei fazer, discutir com ele, era procurar o quê? Problematizar o que significa esse índice. Então, nós vamos esperar vocês sossegarem, porque é difícil. Então, essa sala já é grande, comprida, não é barulho fora, tá? Então, qual foi a tentativa? Tentar problematizar o que significa ter um índice dessa natureza para tentar medir uma coisa num país deste tamanho, com tamanha diversidade, com tamanha heterogeneidade desse país. Não é? Então, eu queria discutir com vocês um pouco isso para a gente voltar na frase que o Cortella coloca. Não é? O que significa o IDEB? O IDEB é uma prova o quê? Padronizada para todas as escolas, no Brasil todo. Né? De primeira a quinta. Do primeiro ao quinto ano. É isso? É tanta avaliação, a IDEB, essa tarefa, você não tem que não entendi, mas acho que é do primeiro ao quinto ano, se eu não estou enganado. Então, imagine, como é que uma prova única pode tentar mensurar realidades tão diferentes? O que vocês acham disso? A educação é uma só? Não. Oi? Isso é curado. O que eles fazem ali dá resultado nenhum. E por quê? Vamos lá. Não, porque eu acho assim, ó. Primeiro, cada um tem suas dificuldades no aprendizado ou não. Segundo, muitas vezes, como eu falei na outra aula, o professor muitas vezes não consegue trabalhar todo aquele caderno do aluno, né, ensinando o pessoal só o caderno, porque isso não tem base anterior. Então, quer dizer, quando eles fazem um negócio desse, eles não têm base anterior para resolver os problemas. Como é que você chama mesmo? Fabiana. Fabiana. Então, a Fabiana está levantando questões interessantes. Uma das coisas que eu levantei com ele, e eu não entrei na questão do conceito, mas com vocês acho que eu discutir, é a questão do capital cultural. Não é? Essa questão do capital cultural é um conceito de um sociólogo francês, vocês já ouviram falar? Pierre Bourdieu? Nunca foram apresentados. O que ele vai dizer quando ele vai conceituar o que é capital cultural? Ele vai dizer o seguinte, não é? Porque é francês, a escola lá é pública para todos, não é? Com uma qualidade padronizada, vamos dizer assim, né? Super eficaz, porque nunca uma escola é igual a outra. Mas o que ele vai dizer? Mesmo você tendo as mesmas oportunidades de acesso à educação, as crianças vão para a escola com um capital cultural diferenciado. Por quê? Vamos tentar entender. Uma criança que vem de uma família de pais professores, por exemplo, não é? Essa criança vai para a escola, ela já tem no seu dia a dia, não é? Um contato com livros, com questões culturais mais amplas, não é? Certo? Então tem não um estímulo, é um convívio com essas questões, não é? E isso ela vai ter um determinado capital cultural. E ele é o quê? Ele é diferente de uma criança de pais, por exemplo, analfabetos, que não chegam à escola com essa vivência, com esse hábito de leitura, por exemplo, né? Para a gente sintetizar em uma questão só. Não é? Então, ele vai falar, então essa escola, mesmo sendo pública, você já vai trabalhar com realidades diferentes. Né? Então, isso é uma realidade aqui que a gente precisa levar em consideração numa prova, numa avaliação padronizada para todo o país. Não é? Certo? Por outro lado, o que acontece? Você faz uma prova padronizada, como a Fabiana estava
20 horas. Não é? Acho que é esse a média salarial do professor do Estado hoje. Não é? Então você não tem condições de trabalho, não é? Porque as crianças vêm uma série também de dificuldades, de deficiências, de lacunas, não é? E aí uma sala lotada. Então, um pouco aquilo que a gente discutiu a semana passada, não é? Basta a gente chegar em sala de aula com todo o conhecimento, não, eu vou conseguir dar uma boa aula, etc. Às vezes, essas condições, né, impedem que essa aula seja satisfatória. Não é? Faz sentido? Então, na verdade, esse deve, a gente tem que fazer essa leitura desses índices de avaliação de uma forma muito relativizada. Concorda? Professora, mas veja só, eu sei que isso é um índice, que isso precisa retratar a história de um país, mas toda prova, ela é sempre medida dessa forma. Ela nunca leva em consideração o capital cultural de uma classe. Aqui, por exemplo, se a gente for fazer uma prova, quando você elaborar as questões, vai ser no geral. Uns com mais conhecimento, outros com menos. E aí o que acontece? O professor, ele sempre avalia o melhor conteúdo, achando que aquele que não escreveu mais não soube explorar tão bem o assunto, mas às vezes ele vai até o limite dele. Eu sou uma pessoa extremamente contra provas, principalmente as marcadas. Né? Desde que eu estudava no colégio, eu já falava isso e continuo com essa teoria. Que a prova marcada, eu venho, eu estudo, eu decoro, venho aqui, eu provo alguma coisa. O dia a dia é muito diferente disso. Então, os índices, na verdade, é só um retrato de tudo que vem passando ao longo de uma vida inteira, de escolaridade. Exatamente. Kátia. A Kátia está dizendo, faz muito sentido, porque a crise, no meu entendimento, ela vem justamente nessa concepção de avaliação, não é? Que foi construída aí ao longo da história da educação, vamos dizer assim. Não é? Por que é isso? Por que a escola usa esse tipo de avaliação, por exemplo? Não é? Se eu perguntar aqui para vocês, qual é a experiência que vocês têm em relação à avaliação? A prova. O que vocês vão lembrar se vocês tiverem que resumir em uma palavra? Uma experiência ruim. Hã? Uma experiência ruim, porque você está sendo sempre medido para saber o quanto você sabe. Às vezes você sabe se expressar muito bem verbalmente, mas não escrevendo. Tem pessoas mais lógicas, objetivas, tem pessoas mais dissertativas. E aí, ser avaliado dentro daquele padrão. Ou outra situação, você é um ótimo aluno, naquele dia você estava doente, você estava com febre e tal, você vai fazer uma prova ruim, não é? E aí não vai medir aquilo que você não é, aproveitou o ano, o semestre, enfim. Então, o que eu quero discutir com vocês é assim, tem uma crise em termos da avaliação. Aí quando eu faço essa pergunta de turma, tal, geralmente é sempre assim, tensão, medo, nervosismo. Então é um momento que, sabe, que é uma coisa que está chegando. E não é esse o sentido que a educação deveria imprimir na avaliação. Não é? Fala, Daniel. No meu ver, eu acho que os professores deveriam avaliar os alunos no seu dia a dia. Por exemplo, aquele aluno que participa, quando o professor faz uma pergunta, ele dá uma resposta, ele pensou, ajudou a participação, participando, ele faz exercício, ele lê, ele procura conhecimento. Acho que dessa forma seria uma avaliação correta, não da forma que o pessoal aplica hoje. Exatamente. Então, quer dizer, isso que a Fabiana está falando seria o quê? Uma avaliação o quê? Processual. Não é? Tá certo? Você vai avaliando o aluno no processo. Não é? Então, por exemplo, se a gente pegar o programa, não estou jogando confete em cima de mim, mas eu tentei fazer um programa para vocês de até
uma fala equivocada, né, assim, um conceito equivocado, eu vou pegar e vou sacrificar a Fabiana, por exemplo. Eu tenho que olhar para aquilo que eu estou fazendo. Não é? Então, eu estou dando uma aula capaz de construir esse conceito, essa compreensão corretamente, devidamente. Não é? Eu estou fazendo os alunos refletirem, repensarem, etc. Não é? Então, essa avaliação, ela acaba tendo um caráter mais punitivo, não é? A avaliação como a gente conhece desde que a gente entrou na escola, não é? Aquela quase uma chantagem em algumas situações. Ah, você não se comportou, vem aqui porque nós adoramos, era assim, né? E aí, você perde isso. Você perde essa oportunidade de acompanhar o aluno, não é? Mas também rever toda hora a sua própria prática como professor. Tá certo? Mas, por um outro lado, o próprio ser humano é culpado disso. Por quê? Sabia que ia sobrar pra gente. Sabia? Porque assim, ó, se você fizer, eu te dou isso. Ou seja, o ser humano só aceita na Base de troca. a base de troca, barganha. Se você não pune, por exemplo, o aluno, você não fala, ó, na prova, eu quero ver se você vai participar. Ele não quer saber de estudar. Ele não quer saber participar. Mas essa é parte do processo, porque se a gente começa a desenvolver, eu falo isso assim, a minha experiência com aula é muito restrita, porque eu dou aula particular. Mas o que eu tenho visto ultimamente é o quanto o professor tem trazido desinteresse para o aluno. Porque o aluno, ele quer fazer alguma coisa diferente, ele quer fazer não sei o quê, por causa de um Y a menos numa palavra. O conceito do inglês estava correto, da gramática está correto. Ele deixou um Y a menos na palavra, é meio certo. Então, o que é errado? Porque se ele está falando, a fala sai e sai correta. Estrutura gramatical é mais importante ou menos importante do que um Y na escrita? Sabe umas coisas assim? Que os professores também não estão, assim, eu acho que colaborando para que esse processo aconteça. Exatamente. Os professores não sabem avaliar. Então, vamos pensar, para a gente não ficar tentando achar culpado, vamos tentar juntar essas falas, não é? Que a Fabiana falou, os seres humanos já têm essa experiência de pegar, toma lá da cá, etc. Mas aí, que a gente vai dialogar exatamente com algumas questões que o Cortella traz nesse texto, que é justamente como a educação foi construída, não é? Se a gente pensar numa escola, não é? Ela tem uma estrutura o quê? Autoritária. Concorda? É uma estrutura autoritária. Qual que é a figura? A figura do professor, eu tenho o poder de te dar zero, eu tenho o poder de te aprovar, eu tenho o poder de te perseguir e reprovar. Estou exagerando aqui, mas não é essa a ideia. Se a gente pergunta qual é a imagem da escola, do professor bom, por exemplo, o professor bom é aquele que cobra, que é exigente, que dá zero se eu não fizer 10 vezes a mesma coisa. Não é? A gente foi criado, na verdade, a partir do modelo de escola autoritário. Não é? Então, quer dizer, se o modelo é esse, não é? Todo o resto, todo o sistema, ele vai funcionar dessa forma. Né? Então, quando a Kátia fala, o raciocínio estava certo, o Y estava errado, na verdade, esse professor, a gente pode pegar e pensar, né? Como a Larissa falou, o professor não sabe avaliar. Na nossa concepção, esse professor fez errado, porque o raciocínio do aluno estava certo. Mas se a gente pensar pela lógica do professor que vai falar está errado, isso, ele está dialogando com o quê? Com todo o sistema, porque esse aluno vai sair do ensino médio, por exemplo, e vai fazer um vestibular, não é? Se ele não colocar o Y, ele vai errar, certo? Ele vai errar, não vai passar, porque o vestibular também tem essa característica, ele não vai privilegiar o raciocínio, como é que ele pensou a estrutura do inglês, etc, etc. Não é? Concorda? Então, quer dizer, é um sistema que está... O sistema todo.
Então, se é uma prova dissertativa, você tem a oportunidade de desenvolver seu raciocínio. Então, assim, eu não sei, sei lá, resolver aquele exercício de matemática até o final, mas eu entendo alguma coisa. Então, pois é, aquilo que eu vou colocar naquela questão, quem vai corrigir vai considerar. Fala assim, não avaliar o cara não vai te dar 1, mas vai te dar 0,6. Tá certo? Então, ele privilegiou o raciocínio. Não é? Então, isso parece que é uma tendência que os vestibulares comecem a pensar, a elaborar suas provas dessa forma. Eu acho que está muito distante de um tipo de sensibilização, de elaboração de vestibular dessa forma. Não é? Então, faz poucos anos que a FUVEST, por exemplo, deixou de colocar pegadinha lá nas respostas, né? Então eu falo, não sei o que, lá o resultado é menos 4, não é? Por exemplo, sei lá. E aí, bom, errou, isso errou. Ou então, uma frase como alternativa, uma tem papapá, não é tal coisa e a outra é tal coisa. Então, não é? Uma coisa é você está lá nervoso, não sei o que tal, você dá uma bobeada, você cai numa armadilha. Então, parece que é isso, né? Mas nós estávamos falando que o professor não sabe avaliar. Sabe por quê, professor? Porque assim, ó, se as escolas adotam um sistema de conceito, que é o nível que adota hoje em dia, então o conceito não é nota. O conceito é participação, né? O que o aluno produziu somente na prova, e todo o processo dele enquanto aluno. Isso é conceito. Não o que ele teve de resultado na prova. E os professores não têm essa ideia, não têm esse conceito enquanto avaliador. Então, eu concordo agora. Por exemplo, eu posso pegar, eu posso desconsiderar essa avaliação processual, não é? Mas eu chego aqui e vou dar uma prova lá dia 28 de novembro. E aí eu vou atribuir um conceito, não é? Então, o resultado final, se A, B ou C, ele pode ou não refletir uma avaliação processual. Concorda? Está muito difícil? Não está, não é? Concorda, Edson? Não é? Então, é a atitude, a postura, não é? Que o professor vai ter em relação à compreensão que ele tem de educação, porque a avaliação está incorporada na educação. Concorda? Então, agora me fala, o professor não sabe avaliar, não é? Então, mas o que acontece? Esse professor, qual que é a referência dele de escola? Não é? Ele foi formado, não é? Ele foi formado dentro de uma concepção autoritária. Lá se ele fez pedagogia, se ele fez a licenciatura, ele foi, a referência dele é, normalmente, não é? Que a avaliação precisa ser dessa forma. Então, ele foi formado para replicar esse modelo autoritário. Então, parece que a história é sem fim, não é? Porque quando é que a gente vai poder interromper esse ciclo de avaliação dessa forma? Não é? Então, quando a gente fala de ideias, de saberes, etc., é muito complicado, não é? É muito complicado, porque a gente desconsidera as condições objetivas do trabalho que o trabalho docente está sendo feito, a gente desconsidera o entorno daquela escola, a gente desconsidera a parte cultural. Não é possível que a gente vá avaliar, ou então as mesmas características regionais. Não é? De repente, uma escola lá no Amazonas tem uma característica regional, cultural, etc., e na prova pode cair alguma coisa que diz respeito ao Sul. Não é? Então, é complicado. Acho que essa história de índice é uma tendência internacional, porque as políticas educacionais elas estão cada vez mais voltadas para essa dimensão ao quê? Quantitativa.
vista. Acabei de inventar uma palavra? Não, né? Quantidade de vista. Não é? Quando, na verdade, ela deveria ser o quê? Qualitativa. Certo? Então, tudo é para gerar número, tudo para gerar índice. Certo? Tá? Então, o que acontece? Voltando aqui para a questão do Cortella abre o livro dele, se a gente olhar esses índices do IDEB, né, que saíram hoje, o que a gente fala em relação a essa frase dele, que a educação está em crise? Linhas gerais, vocês leram do índice hoje nos jornais. Que a educação vai bem empregada? Quem estava no jornal aí, como você chama? Helder. Oi? Não, eu li a matéria aqui do ensino médio, estacione MEC, quer mudar a grade. Não é? Você também faz o médico quer mudar a grade. O que vocês acham? Como é que os índices... Adão, você que leu a matéria, o que o IDEB disse? Bom, você tira a conclusão primeiro, como está lá no jornal, ensino médio é um desastre total, não tem jeito. Não aumentou, nem diminuiu, é um desastre total. Houve uma melhora em matemática e em português, assim, praticamente melhor. Tá também para perceber o seguinte, que as escolas municipais, o ensino fundamental é dividido. A primeira parte das escolas municipais e a segunda parte das escolas estaduais. A parte das escolas municipais se trata, ela vai muito bem. Quando chega no Estado, tem um problema. E falando sobre o capital cultural, uma coisa que os índices mostram que é tragicômico é o seguinte: o Estado do Rio de Janeiro, que é o segundo Estado mais rico do Sudeste, né, ele está em 17º local no ensino fundamental. Ele perde para Rondônia, Roraima, Ceará, né, e no ensino da nona, a tragédia é pior, ele fica em 21º, ele fica atrás do Piauí. Né, então, talvez as perguntas do Rio de Janeiro estão sendo relativas às questões do norte, né, porque o Rio de Janeiro é tão rico, né? Então, meu boi, o pessoal carioca, né, vai ter que dar carnaval com essas coisas que está Essa é a questão das características. É a questão, porque eu falo capital cultural. Entende-se que o Rio de Janeiro é o estado mais rico, né, de pessoas de índice per capita, poder aquisitivo maior, deveria ter um índice melhor do que um estado chamado Piauí. Né? Então, a conclusão fica essa. Por que será? Então, o preconceito nenhum, mas aí é um pouco do nosso amigo Pierre Bourdieu. Porque a escola também devia equalizar o aluno, pai, mãe, professor, e o aluno analfabeto. A escola devia tentar equalizar. Tá? Então, a capital cultural também cai nisso aí. Um carioca devia ser melhor que um piauiense. E também tem outra coisa, o índice do ensino médio é diferente para várias regiões. Olha o que ela está colocando, né? Essa igual que ele está falando aqui é a expressão dos índices que saíram hoje, não é? Quando, na verdade, a gente deveria estar o quê? Todo mundo deveria ir bem, não é? Se você estiver no Piauí, onde você estiver, você deveria estar indo bem. Certo? Então, por quê? Porque a gente deveria ter uma educação nacional capaz de garantir uma educação básica, de qualidade e recuperando essa diferenciação do capital cultural. Não é? Então, o que o Cortella ele vai, na introdução, ele vai recuperar, tem a ver com essa história? Ele vai discutir a questão das condições socioeconômicas, né, do país. Né? Os países. Isso não é privilégio, entre aspas, aqui do Brasil, estou mencionando, tá certo? Tá? Então, se a gente vamos recuperar rapidamente aí a questão do Brasil. Né? Como é
Não, vamos lá. Olha só. Um país saqueado desde a sua descoberta. Professora, um país saqueado desde a sua descoberta, poderíamos chegar aonde hoje? Continuamos sendo saqueados. Exatamente. Olha o que a Cátia falou, uma questão chave. Olha só o que o Portala vai falar. Ele vai chamar a atenção que não existe neutralidade na ciência. Concorda? Não existe neutralidade na ciência. Mas se não existe neutralidade na ciência, não existe neutralidade também na educação. Tá certo? Existe o quê? Uma intencionalidade. Tá? E por isso eu estava querendo falar com vocês. Como é que a gente aprende a história do Brasil lá quando a gente entra na escola? O Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral em 1500. Não é? Então, essa ideia de descoberta, assim, nossa, os portugueses vieram aqui nos salvar. Não é? Quando na verdade é aquilo que a Cátia falou. Então, olha só como a construção ela tem uma intencionalidade. A gente fala de descobrimento. Nossa, ainda bem que vieram descobrir a gente aqui, né? Tá certo? Na verdade, o que aconteceu? Foi uma invasão do território. Claro. Os índios estavam aqui. Eles chegaram achando que trazendo a cultura deles da Europa, não sei o quê, que aqui, não é? Eles iam trazer desenvolvimento aqui para o Brasil. Concorda ou vocês estão querendo internar e colocar uma câmera de força? Então, Luciana, nós fomos independentes há 180 anos. Em 180 anos não fizemos nada, vai esperar mais como em 200? Mas aí que eu quero Também tem esse problema. Ah, calma lá. Porque você acha que essa história aqui, ela se encerrou? Não. Não é? Nossa história é o quê? De país o quê? Colonizado. Não é? Mas de exploração. Mas todos os países da América foram colonizados. Sim, mas o Brasil foi colonizado para ser explorado. Mas todos os países foram explorados. Não necessariamente. Imagina, quem entrou nos Estados Unidos não entrou para tirar a riqueza dos Estados Unidos e levar de volta para a Europa. Ninguém para os Estados Unidos, assim. Imagina, eis a diferença dos países. Aí começa o negócio. Ela foi de povoamento e não de exploração. Não é? Foi diferente. Então, aqui, por isso que eu estou falando aqui, invasão, pode ser uma palavra meio pesada, né? Parece coisa de sem terra, o pessoal fala invasão. Na verdade, o que eu estou falando é ocupação. Invasão não deve falar dando sopa, não é? Ó, mas vamos dar, depois a gente discute a propriedade privada. A dívida só trocou de país. Portugal chegou aqui no Brasil e aí chegou com qual intenção aqui? Não é? Explorar. Então descobriu aqui uma série de riquezas, não é? As especiarias, as coisas preciosas, etc. E isso aqui continuou. Então o Brasil entrou não, né? Quer dizer, a partir dessa apropriação da riqueza do Brasil, Portugal passou a comercializar, etc, esses produtos, essas pedras, não é? Então, tem essa característica. Bom, mas, e aí entra naquilo que eu estou falando. Mas o que acontece? Eu tenho domínio aqui desse país, não é? Então, eu vou estabelecer ações para continuar com esse domínio, não é? Tá certo? Então, a educação foi uma delas. Então, eu vou, catequizar, eu vou ensinar do jeito e da forma como eu, colonizador, não é? Com esse espírito que eu vou chegar e vou explorar esse país, de acordo com os meus interesses, não é? Tá certo? Então, pegando aquela frase que o Adão falou, a nossa história, a formação econômica do país, ela
Quando foi isso? Durante a Guerra do Paraguai, 1850. Então, O Segundo Império. Quer dizer, nós tínhamos condições de continuar uma indústria, né? Nós éramos dependentes das condições, né? Mas quem deixou ou não deixou que a gente seguisse nesse mundo? É nós mesmos, nosso próprio Não, eu concordo que foram as nossas coisas porque nós não tivemos o quê? Nós não tivemos, concordo nesse sentido. Quer dizer, o Brasil não construiu forças políticas para se contrapor a essa dominação. Isso daí eu concordo com você. Certo? A gente continuou sendo dominado, né? Tanto é que essa guerra do Paraguai, o Brasil tinha cortado a relação diplomática com a Inglaterra. Essa é a história. Então, quem dominava o mundo aqui era o Império Britânico, não tinha relações com eles. Então, não precisava. Quem achava que era dominando os americanos, até a década de 40, às vezes pensaram que a capital do Brasil era Buenos Aires. Não, eu não estou querendo Até essa história hoje. triste aqui, Até falar hoje, que não é? somos os coitadinhos, não estou querendo dizer isso, somos os coitadinhos, fomos dominados. Você tem razão, quer dizer, foi a opção política que foi dada que perpetuou essa história de dominação, tá certo? Então o Brasil tem tentado aí mais recentemente reverter essa relação de dominação, não é? Mas é muito complicado, não é? É super complicado. A gente não é mais dependente da FMI, mas ainda nós somos tratados como um país. Mas agora, para a educação, a gente é dependente do Banco Mundial. Mudam os nomes, mas sempre tem alguém. É o mesmo. É. Não é? Então, Vamos matar O eles? sistema é o mesmo. Nós hoje, aqui somos dominados pelos políticos. Eles fazem a mesma coisa que Portugal fazia com o Brasil, os políticos fazem com os brasileiros. E nós, o que fazemos? Nada. Nunca, nós fomos colonizados e aprendemos, porque vieram de várias regiões, nós aprendemos a conviver com várias culturas. E nós aprendemos a deixar para lá, deixa para lá. E é por isso que nós somos o quê? Os melhores, se você for olhar quem são os melhores mediadores do mundo, são os brasileiros. Porque nós somos da cultura. Deixa disso. Por isso, a diferença nossa é que nós nunca partimos para a guerra. Nós vamos ver, já estão aí, fazendo a gente de palhaço vereador, aumenta o salário, quanto eles querem, a hora que eles querem, trabalham quando eles querem. Então, nós fomos maquinados, o nosso gene é isso. Nós não nos revoltamos, nós não saímos, o brasileiro é assim. A pouca quantidade que tem, vamos dizer, os revolucionários que tínhamos, que era o PT, olha o que se formou, olha o que se transformou. A máquina. Agora alguns estão tentando crescer, se revoltar, que são os poucos. Os poucos revoltando, não votem. Número 45, 77. Não, e a verdade é que nós somos o deixa disso. Algum de nós temos coragem de amanhã criar uma organização e mudar, vamos para o Brasil. Não, é sempre a minoria. Mas deixa eu jogar aí. Como se chama mesmo? Claro. O Eduardo falou uma coisa, está no nosso gene. Gente, isso não é destino biológico, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. A gente não pode achar que isso é sangue, né? É o que a gente aprendeu. Mas olha, eu quero chamar a atenção de vocês. Acho que está super legal a discussão. Isso daí que o Eduardo está trazendo é o quê? É uma construção. Tá certo? É uma construção social. Tá certo? Ninguém nasce bonzinho, ninguém nasce cordial. Tá certo? Tem um livro excelente do me ajuda, como chama mesmo? Do Parque de Holanda, não é? Que é o homem cordial. Então ele vai mostrar como desde da carta lá do Termo de Caminho a gente é mostrado como um homem cordial. Não é? Então ele vai levar para Portugal a imagem de que eles são os amores, não sei o quê, porque é um povo cordial, eles adoraram o espelhinho, cadê para eles.
estruturados, não sei o quê, para se adequar àquela cultura que nós chegamos. Certo? Então, isso, na verdade, essa história de país colonizado, não é? Ela vai, aos poucos, construindo, não é? essa cordialidade, essa coisa que é ótimo, né? A gente não vai para a guerra, etc. Mas a gente também não conseguiu construir uma trajetória de um país mais participativo, não é? De um país que reivindica, que luta pelos seus direitos, etc. Né? Isso sem contar que tivemos ditadura militar aqui no meio dessa história. Tá certo? E isso aí interrompeu uma trajetória que estava tentando, não é? Construir aí um Estado de Direito aí mais justo para todos nós. Tá certo? Não, mas eu acho que quando o pessoal fala de Portugal, é defendendo a valor dos portugueses, né? Pô, 1.500 por... Você vai defender? Eu falo 1.500, veja bem, 1.500, o que era a Europa? 1.500, Portugal tinha capacidade de pegar navios, colocar homens deles, vir para cá, passar pela África, dobrar, chegar na Índia, e chegar a bombardear as cidades indianas, expulsar piratas daqui. Quer dizer, Portugal era uma forma. Em 1.500, as pessoas vinham o quê? Camões. Saiu bandido de lá. Camões. Então, Portugal era uma potência, meu filho. Era uma potência. Depois fala assim, a nossa herança portuguesa, Imagina o processo loucura. ia ter mais Portugal, levou para o Brasil a maior parte da América do Sul. Né? É Portugal. Mas Portugal era o país mais pobre da Europa nessa época. O Portugal era o país mais atrasado da Europa nessa época. Não, naquela época eles tinham... Por isso que eles tinham medo de tudo, porque eles tinham medo se voltou para Portugal, né? Porque não ficou aqui, tá com medo de ficar na Europa. Mas o que acontece? Que a gente não pode perder de vista, né? Então, o Adão está exaltando esse espírito escravador, etc. Mas qual é a intencionalidade desse espírito aí? Eu já ia dar Empreendedor. Empreendedor, ai, na terra de filme. Desbravador, vamos chamar assim. O que está lá por trás disso, gente? Que é a mesma intencionalidade que existe hoje. Qual que é? Eu vou atrás de ter mais poder. Eu vou atrás de ter mais riquezas. Eu não vou lá porque, eu tenho um espírito aventureiro e vou lá descobrir o vizinho. Não é essa a ideia. O que está por trás disso era uma luta de poder no mundo. Ele estava lá disputando espaço com os outros países que estavam, lá no auge lá do desenvolvimento, etc. Então, o que está em jogo é sempre uma relação de poder. Então, quando Obama veio aqui, quando foi? Ano passado? Ele veio? Outro ano? Nem sei. E aí ele veio aqui fazer o quê? Veio aqui nesse aí, veio aqui olhar para mais ou menos. Mais ou menos. Ele veio aqui conferir a questão do pré-sal, a questão da Amazônia. Não é? Então, é isso que eu quero aproximar. Quer dizer, a história, ela se repete nesse sentido, né? Quer dizer, Portugal veio para cá com essa intenção, os Estados Unidos veio também com a mesma intenção. Tá certo? Ela fala assim, o quê? Vocês descobriram tudo isso petróleo? Não, vocês não sabem mexer com isso daí eu quero a minha parte nisso. Então, isso é comportamento dos países centrais, porque eles querem o quê? Continuar na posição de país central. Não é? Brasil, sexta economia do mundo, vamos segurar esses caras, né? Mas eles sabem que não vão conseguir, que eles vão conseguir segurar, por quê? Porque a gente esbarra nessa questão de educação. Não é uma contradição? Brasil, sexto lugar da economia, não é? Estamos ali encostados, passamos a Inglaterra, o Reino Unido, não é? Agora vai olhar as condições de vida, de educação, de saúde, etc., dessa população que está no Brasil, não é? Fala. Voltando um pouquinho para o assunto da educação, é que
ficam, vamos dizer assim, satisfeitos porque o filho está aprendendo. A escola acha que o filho está aprendendo. A escola que ganha, vamos dizer, sobe no sei lá, no Saresp, fica feliz porque a escola está subindo. O professor tem que ensinar aquilo para ganhar o bônus. O aluno aprende aquilo forçado e o governo ensina o que ele quer por conta disso, ou seja, a escola está se sentindo no poder porque subiu. O professor não muda o método de ensino porque está ganhando bônus. E o governo consegue tudo o que ele quer porque ninguém vai atrás de nada. Porque todo mundo está acomodado. O aluno da escola pública ainda não consegue passar no vestibular. Exatamente. Todo mundo está feliz, a escola que subiu, o professor que ganhou, o governo que fez o aluno aprender o que ele queria, só o aluno. Mas nós desse... É porque o que tem da plastilina no caixa. Mas desse jeito nós não continuamos índios? Quem está recebendo espelhinho agora somos nós. Essa é a questão. O problema é que nós estamos recebendo espelhinho e estamos engolindo. Isso é uma outra coisa. Eu acho assim, eu vejo mais ou menos assim. A partir da globalização, a gente está se achando muito poderoso. Nossa, nós ganhamos uma melhoria de vida, nós conseguimos mais um monte de coisa, o mundo se abriu para nós, mas a gente não aprendeu a contestar. É uma coisa do brasileiro, que o brasileiro, por não ter a diversidade nenhuma climática, né? Não tem neve, não tem calor excessivo, quer dizer, calor tudo bem, mas todo mundo já sabe viver assim. Não tem terremoto, não tem furacão. Então, quer dizer, se trabalhar, come, se não trabalhar, come banana e é saudável. Então, tudo que vem, vem. Você está se aproximando do que o Eduardo falou, que vai cair na questão aqui quase do gênero. Então, mas e aí nós continuamos índios. Mas, então, recebendo e achando legal o que nós estamos recebendo. Isso, na verdade, por isso que a gente sempre precisa olhar para as raízes, né? Para essa formação econômica também do país, porque isso tem reflexo na política, seja ela na hora que a gente escolhe nossos dirigentes, nossos governantes, seja na hora de reivindicar nossos direitos, tá certo? Porque isso daí foi uma construção intencional, tá certo? Então, nada tem não é por acaso, não é? Existe uma concertação que é mais ampla, não é? Eu só queria fazer um parênteses, a Cátia fala, trouxe a gente entra na globalização e fazer um parênteses grande aqui. Na verdade, tem vários autores que vão discutir o conceito de globalização e, por exemplo, se a gente analisar o que Portugal fez em 1500, pode dialogar com o sentido compreendido por globalização. Certo? Porque na globalização, hoje a gente tem tecnologia, não é? Globalização a gente não pode entender num conceito de redução aí da ampliação das trocas, por exemplo, não é? Ampliação do quê? Desculpa, eu não ouvi. Ampliação das trocas. Das trocas. Então, hoje somos globalizados porque, eu converso com os Estados Unidos em tempo real. Não é isso, não é? Quer dizer, muitos autores aí ficam vendendo essa ideia. Na verdade, eu dei um curso uma vez sobre divisão internacional do trabalho e eu começava o curso analisando a Carta do Peru Vaz Caminho. Se a gente retomar a Carta do Peru Vaz Caminho, a gente consegue olhar o conceito de globalização ali expresso. Né? Então, globalização, tem mais autores vão falar, isso não é um conceito novo. Essa ideia da globalização,
ações sociais, elas guardam uma dimensão educativa, tá certo? Tá? Bom, certo, gente? Como é que a gente vai compreender isso? As relações sociais guardam uma dimensão educativa. Como é que a gente vai aprender isso? O que vocês entendem? Isso vai falar. Só vamos falar com outras palavras. A gente aprende na família, na comunidade. Não aprendemos? Não é? E na escola a gente tem um conhecimento o quê? Sistematizado. Certo? E o que o Cortella vai falar? Na educação, a gente tem a possibilidade de construir valores, determinados valores. Não é? Então, por exemplo, são opções que são feitas. A educação não pode auxiliar, por exemplo, a construir valores mais solidários. Não é? Aí você vai falar, mas eu faço matemática, por que eu vou pensar num valor solidário? Nessa construção dos valores solidários. Mas todos nós, como cidadãos, a gente pode promover essa construção. Não é? Essa e outras, né? Estou dando a questão da solidariedade como um exemplo. Só por esse tópico, eu acho que explica o número do IDEB. Né? Por que o Rio de Janeiro foi com um número tão baixo, o Piauí ou outros estados que sejam? Qual o conceito de valores que existem no estado, no Rio? Não é preconceito. Me perdoe, mas o tráfico é o ponto do tráfico no país. Entendeu? As comunidades dos morros e tudo mais, quer dizer, eu vou na escola para quê? Para aprender, sendo que o meu amigo do lado está ganhando fortuna. O professor ganha R$700, o meu amigo do lado ganha 700 numa saída de casa. Então, são valores. Aí dá para avaliar bem os números do país. Ao passo que o povo que está no Nordeste olha para o estado, para o Sudeste, por exemplo, como forma de trabalho. Deixa eu estudar um pouquinho aqui para chegar lá e conseguir alguma coisa. Então, eles estão lá se esforçando ao máximo, dentro do que eles conseguem. Então, quer dizer, a partir desses índices, a gente pode levantar várias hipóteses. Né? Essa é uma. A gente pode indagar sobre a política educacional que foi construída no Rio de Janeiro, porque não é uma questão pontual. Não é? Isso daí, esse resultado não é, de anos aí de educação acumulados. Não é? Tá certo? Então, voltando para essa questão aqui dos valores, o que o Cortella vai falar? A gente tem a possibilidade na educação de construir determinados valores. E aí, por isso que eu volto naquela primeira palavra que eu falei aqui da neutralidade. Então, a educação, a política educacional, ela não é neutra. Não é? Quando o Gordon falou, acho que já paguei aqui, foi o melhor em matemática, língua portuguesa, etc. Isso daí é resultado de uma política educacional que já vem sendo implantada desde os anos 90. Certo? Nos anos 90 nós tivemos uma reforma educacional. Né? Teve uma expressão aqui no Brasil, mas que acontece de uma certa forma em vários países do mundo. Certo? Então, nessa reforma educacional, se fez o quê? Se deixou ainda mais claro que a educação deveria atender aos interesses, às demandas do capital. Não é? Tudo bem? Ou não? Concorda? Mais ou menos? Estou dando um salto mortal triplo aqui, mas a gente volta, tá? Então, porque aí o que acontece? A gente vai na lei de 1996, na FDB, vocês já ouviram falar da FDB? Leis de Diretrizes e Bases? Então, lá naquela lei, vai falar de habilidades e competências, não é? Essa questão aqui de habilidades e competências, se vocês abrirem o caderninho lá do Estado, vocês vão ver, isso não é uma seção dentro do São Paulo Faz Escola. Habilidades e competências. Isso significa o quê? Naquele momento, lá em 1996, a gente estava no auge da reestruturação produtiva, não é? E a reestruturação produtiva
estava também mudando a sua forma de organização do trabalho, então ela precisava dizer para a escola o que ela precisava. Então, eu preciso que ele saiba fazer tal coisa, né? Eu preciso que ele saiba ser tal coisa. Então, a base aqui disso, aqui das habilidades e competências, que precisamos jogar tudo de vocês, é o quê? É o saber fazer e o saber ser. Tá? Então, se eu vou focar a educação no saber fazer e no saber ser, eu estou me afastando dessa construção aqui de valores que a educação poderia... a gente se afasta da dimensão da transformação da sociedade, da transformação da realidade. Faz sentido? Ou não? Sim ou não? Sim. Sobre a educação da valores, como eu dei o exemplo do Rio de Janeiro, né? O valor do Rio de Janeiro está distorcido, por exemplo, mas só a educação vai dar valor. Quem vai dar valor para aquela aluna é outra coisa, vai ser a família, vai ser o meio social dele. Então, se o meio social dele não é bom, não vai ser a educação que vai dar valor. Quem vai dar valor para valor de respeito mesmo, de respeitador, é o seu convívio. Mas a educação não pode fazer um Então, ponto, por exemplo, eu no vivo passado- numa comunidade de traficantes. É. A minha referência, porque a sociedade também diz isso, que eu valho o quanto eu consumo. Não é? Não tem essa imagem? Ah, então se eu tenho um Rolex, não é? Opa, esse cara é bacana, tem um Rolex, um chavão, não sei o quê. Então, essa sociedade do consumo, ela avalia as pessoas, ela julga as pessoas de acordo com aquilo que elas sustentam, não é? Tá certo? Então, eu posso estar lá e conviver com esses valores que essa comunidade está me colocando. Mas a educação, ela pode ir para ponto, não é? Eu posso recuperar essa questão do respeito, da solidariedade, não é? Valores morais, não moralistas, né? De uma outra forma. Tá certo? Então, no lugar de pegar e fazer o quê? Construir essa questão, os valores, ela vai construir valores, mas o quê? Voltados para as demandas do sistema capitalista. Tá certo? Então, o que o sistema capitalista diz para a escola pública hoje? Não é? Que tem não sei se eu já falei para vocês, né? Tem o Gaudêncio Frigoto, que é um autor ele tem um livro muito interessante que é a improdutividade da escola produtiva, né? Ou seja, a escola ela vai estar voltada, não é, para uma questão da produção. Como é que a gente faz que esses alunos sejam mais produtivos, não é? Sabe? Então, nesse momento era isso que interessava, era saber fazer e saber ser. Então, nesse momento, o que interessa é bom para a organização do trabalho saber trabalhar em equipe, não é? Então, quando vocês vão procurar emprego, não tem uma avaliação, se vocês sabem trabalhar em equipe, não é? Só uma ocupação ou outra aí acaba não privilegiando, mas isso acabou sendo um ponto de avaliação importante. Saber trabalhar em equipe, não é? Por quê? Porque a organização da produção, ela passou a querer colocar, não é? Com índices de produtividade individuais e coletivos. Então, eu tenho lá uma equipe que é na costura, por exemplo, né? Então, essa equipe aqui precisa costurar 1000 peças e você individualmente precisa costurar 150 peças, não é? Então, é um pouco esse jogo também da competitividade que acaba sendo alimentado. Tudo bem? Estou viajando? Não. Um pouco? Não. Mas é isso, na verdade, que a LDB em 96 ela vai expressar. Não é? É uma coisa até que a gente discutiu hoje na nossa disciplina à tarde. Quando essa LDB como é o termo, pessoal? Quando a LDB
Então, como é que o representante do SENAC, não é, ele vai presidir um Conselho Nacional de Educação, não é, e vai influenciar a construção dessa lei. Não é? Como é que uma instituição como o SENAC vai influenciar a educação do país? Ela precisa ser uma educação em favor de quem? Do indivíduo ou da produção? Da produção, certo? Então, à medida que a gente valoriza a educação voltada para a produção, a gente vai esquecer esses valores mais humanistas, não é? E vai se aproximar dos valores que interessam para a produção naquele momento. O que vocês acham disso? Nada? É verdade, porque hoje as empresas estão se fechando, se quebrando, porque não tem pessoas competentes, pessoas hábeis, né, para fazer determinado trabalho. Eles não acham profissionais. Então, aí está onde eu queria chegar também, né? Não necessariamente hoje, mas que a gente discutisse isso ao longo do semestre. Como é que os países centrais, os países ricos, como é que eles pensam a educação? Não é? Eles fazem uma sólida educação básica, certo? Então, eles desenvolvem o pensamento reflexivo, têm a cultura, tá certo? Eles são conhecedores da história, tá certo? E aí, o que acontece? Você com essa estrutura, com essa base da educação sólida, quando você chega na hora de buscar, de entrar no mercado de trabalho, você consegue transitar de uma forma mais tranquila, não é? E aí o que se espera? Que o empregador também forme para aquilo que ele está esperando, não é? E aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma inversão. O setor produtivo, ele cobra do poder público essa formação. Não é? Por quê? Porque formar custa caro, não é? Então, hoje, qual é o slogan preferido? Tem um apagão de mão de obra, não é? Então, vamos lá abrir curso técnico e tecnológico para todo quanto é lado, não é? Amanhã muda o padrão a base técnica de trabalho, muda o padrão produtivo. O que a gente faz com esse monte de curso técnico e tecnológico que eles foram criados para aquele determinado momento, não é? Então, essa questão da expansão do ensino técnico, não estou nem dizendo se é bom ou se é mal, mas para a gente olhar para isso de uma forma mais crítica, pensando nesse conjunto, não é? Não seria mais fácil o setor, não é? Sei lá, petroquímico, por exemplo, forma daquilo que está sendo necessário naquele momento, não é? Mas não, espera-se que o Estado, não é? E com recursos públicos, que eles façam essa formação. Então a educação fica correndo atrás, parece correndo atrás do rabo, né? Porque ela está sempre correndo atrás do prejuízo. Porque ela nunca vai alcançar, porque está sempre, não é? Tudo muda muito rapidamente. Com essa enxurrada de curso técnico, tem garante de qualidade, né? De qualidade, não é? Ou pode ser que quando começar a formar uma massa para pensar determinada coisa, já mudou. Vai inventar uma outra coisa, certo? Mas hoje a maior parte das empresas querem pessoas de nível técnico para exatamente formar o perfil daquele profissional, eles moldam o pensamento daquele profissional, eles dão todo o incentivo. É faculdade, é MBA, é não sei o que, é tudo que ele moldou aquele perfil. Hoje, as pessoas de curso técnico têm muito mais chance de emprego do que as de curso superior. É verdade. Isso sem dúvida. Mudou totalmente já. Mas isso está no momento também. Então, esse é o momento. Essa pesquisa que eu fiz há pouco tempo, e aí eu falava para o empregador, né? Falei assim, bom, você quer que tipo de funcionário você vai contratar? Curso técnico.
espanhol que veio aqui, que aliás está aqui com a gente esse semestre, que numa pesquisa com os empresários da Europa, eles falaram, perguntaram qual é o tipo de formação que vocês privilegiariam hoje, não é? Então, assim, o ensino do latim. Quem quer língua portuguesa? Não é? E aí, bom, o ensino do latim. Aí todo mundo ficou fácil, né? Porque o latim já não consta do nosso currículo há 500 mil anos, né? E aí eles falaram justamente isso. A forma como o latim, a lógica do latim, ela propicia um tipo de raciocínio que interessa a produção hoje. Eu não vou nem entrar no mérito qual é, porque eu não sei exatamente, mas isso a gente percebe, né? Por exemplo, a gente está no mestrado, no doutorado, quando o pessoal entrega trabalho para a gente consegue ver nitidamente qual é a informação, né? Porque um vem de direito, o outro vem da engenharia, o outro da enfermagem e tal, porque é uma formatação mesmo que cada curso traz, né? Matemática com um raciocínio lógico, né? Os engenheiros uma coisa mais sistematizada, mais enquadrada, história mais ampla, então tem uma formatação nisso. Bom, está quase na hora, vocês estão. Peraí, gente, antes de vocês irem embora, eu quero acertar uma coisa com vocês. Como é que vocês preferem? Esses textos que a gente constam no programa, eles têm na biblioteca. Vocês querem que eu abra uma pasta lá no Xerox? Sim. Ou vocês querem Muito ficar bom. com o texto para vocês escanearem? Não, uma pasta Não, no a Xerox. pasta Uma pasta no Xerox. Como é que tá, pessoal? Eu detesto ver no computador. Eu canso a vista. Sou velha. Esse portão, por exemplo, eu mandei para vocês por e-mail porque eu tinha em PDF. Agora, os outros eu não tenho, né? Então, aí depois, não recebi porque o arquivo é pesado, não sei o quê. Não, põe no Xerox. Eu